Olá pessoal, como vocês estão? Bem, neste vídeo a gente vai falar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, né, da União, né, como está previsto na Constituição Federal, principalmente a partir do artigo 70 da Constituição. Né, essa fiscalização contábil, financeira e orçamentária, ela é exercida pelo Congresso Nacional, a princípio, o Congresso, o Poder Legislativo, né, da União, que faz esse controle, né, das contas, né, do Poder Executivo, principalmente, mas não apenas do Poder Executivo, nos aspectos da legalidade, da legitimidade, da economicidade, né, e da aplicação das subvenções e renúncias de receitas. Né. Esse controle feito pelo Congresso Nacional, ali pelos parlamentares, é feito pelas comissões, né, parlamentares, principalmente a Comissão de Orçamento, que podem requerer informações aos ministros, enfim, aos colaboradores do Poder Executivo e, principalmente, né, a atuação nessa fiscalização é efetuada com o apoio do Tribunal de Contas, no caso da União, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele é um órgão, um tribunal, né, não um tribunal jurisdicional, a gente vai falar já já sobre isso, é um tribunal que apoia o Congresso Nacional, que está ali atuando em colaboração com o Congresso Nacional justamente para efetuar essa fiscalização, né, das contas da União como um todo, inclusive as entidades da administração indireta, certo? E nada disso, né, impede que a União exerça, né, através do controle interno, né, esse mesmo controle, essa mesma fiscalização através de seus órgãos de controle interno. Né? No caso da União, isso é feito, né, nos termos da Lei 10.180 de 2001, né, que trata sobre o controle interno do Poder Executivo Federal, certo? Mais especificamente do Poder Executivo Federal, é tratado pela Lei 10.180. Mas o Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional também, né, o Congresso Nacional apoiado pelo TCU, eles fazem o controle de toda a administração pública, incluindo o Poder Judiciário. E no caso do TCU, o TCU inclusive faz a fiscalização das contas do Congresso Nacional. Né? Então tem essa característica também, aí, né, até pelo sistema de freios e contrapesos. O Congresso Nacional, obviamente, tem o seu sistema de controle interno, mas também é controlado no aspecto de aplicação dos seus recursos pelo Tribunal de Contas da União. Né? O Tribunal de Contas da União, ali no artigo 71 da Constituição, informa que cabe a ele, ao TCU, né, apreciar as contas do Presidente da República. No caso do Presidente da República, o TCU apenas aprecia as contas, ele não julga. No caso aí do julgamento das contas do Presidente da República, cabe ao próprio Congresso Nacional fazer esse julgamento. Né? Então o TCU emite um parecer prévio que vai ser levado ao Congresso para apreciação. Mas em relação aos demais administradores públicos, né, tirando o Presidente da República, é o próprio TCU que julga as contas. Né? Então, os administradores do Judiciário, do próprio Poder Legislativo, né, que não sejam o Poder Executivo representado pelo Presidente da República, né, cabe ao TCU proferir o julgamento dessas contas. Né? E como é que é avaliada essas contas, né, dos administradores públicos? Como é que é feito isso? Bem, existe o controle contábil, né, que é aquele registro das receitas e das despesas, né, conforme as normas contábeis, o controle financeiro, que é acompanhar depósitos bancários, empenhos, pagamentos, né, o controle orçamentário também, que diz respeito ao acompanhamento da execução do orçamento. Lembrando que o orçamento ele prevê a receita e fixa a despesa. Né? Existe o controle contábil das receitas e despesas realmente efetuadas, e o controle orçamentário diz respeito a aquilo que estava previsto no orçamento comparado com aquilo que vem sendo realizado. Também é feito um controle operacional e um controle patrimonial em relação ao patrimônio público, às vendas, às aquisições que são feitas pelo poder público. Isso todo nos aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade. Né? No aspecto da legalidade e legitimidade, né, a gente pode entender que há uma certa sobreposição, né, de atribuição entre o Tribunal de Contas e, obviamente,
os tribunais jurisdicionais. O Tribunal de Contas, a princípio, ele apreciaria contas, né? Mas ele acaba, por fim, não apenas apreciando contas, mas também apreciando atos administrativos, apreciando contratos, apreciando, por exemplo, concessão de aposentadorias nos aspectos da legalidade, legitimidade. Então, nessa situação, o Tribunal de Contas ele vai um pouco além da mera contabilidade, né, do mero controle financeiro, e acaba entrando também num aspecto um pouco mais jurídico, né, desse controle. Tanto é, né, que em muitas situações o Tribunal de Contas ele efetua alguma ação, alguma anulação de contrato, né, ou suspende a execução de algum ato administrativo e é levado ao judiciário, né, uma reclamação, alguma ação judicial é levada ao judiciário justamente em algumas situações para impugnar aquele ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, por algum motivo, talvez de ter ultrapassado os seus limites, né? Então, há, de certa forma, um terreno pantanoso aí, justamente quando o Tribunal de Contas, e eu falo não apenas do TCU, mas também de todos os tribunais de contas dos estados e tribunais de contas de municípios que existem em alguns estados, fazem parte da estrutura do estado, mas que controlam simplesmente municípios, né? Existe em São Paulo, existe em Minas Gerais, mas esses tribunais de contas, né, em algumas situações, eles vão controlar aspectos de legalidade que acabam indo muito além do contábil, acabam entrando no terreno do jurídico mesmo, né? Embora eles não sejam tribunais jurisdicionais. Bem, um outro aspecto a ser ressaltado no que diz respeito ao controle pelos tribunais de contas diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, né? Se um ato administrativo ele é anulado, suspenso, né? Um contrato e algumas vezes é suspenso, lembrando que o Tribunal de Contas ele, em regra, ele faz um controle posterior, né, dessa atuação administrativa. Ele não faz um controle prévio, apenas em algumas situações específicas, né, que o TCU, os tribunais de contas, eles podem atuar de maneira preventiva, inclusive expedindo medidas cautelares em algumas situações específicas que eles têm essa atribuição. Mas, na maioria dos casos, o Tribunal de Contas ele faz um controle posterior, né? Por exemplo, um ato de concessão de aposentadoria, né? A princípio a aposentadoria é concedida e o Tribunal de Contas faz posteriormente um controle para fins de registro. Na situação específica de uma concessão de aposentadoria, né, a súmula vinculante número 3, né, editada pelo Supremo Tribunal Federal, ela informa, né, essa súmula vinculante, que no ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, não é necessário, né, assegurar o contraditório ou a ampla defesa para o interessado, né? Mas, na maioria das situações, excluindo essa, né, a súmula vinculante informa que os processos, né, que tramitam no Tribunal de Contas de que possam resultar uma anulação ou uma revogação de ato administrativo, né, nesses processos que podem prejudicar algum interessado, né, se o ato for anulado ou revogado, puder prejudicar algum interessado, é necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa para esse interessado perante o Tribunal de Contas, né, para ele poder se defender e talvez evitar algum prejuízo, né? Isso é o que estabelece a súmula vinculante número 3 e só afasta essa necessidade de contraditório e ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, inclusive podendo cassar essa aposentadoria por alguma irregularidade sem necessidade de oitiva do interessado. Tirando essa situação, é necessário ouvir o interessado, porque em muitas situações, efetivamente, o Tribunal de Contas possui poderes para suspender atos administrativos, para suspender contratos que em alguma situação, né, estejam violando princípios da administração pública, estejam violando princípios contábeis, estejam violando algumas regras jurídicas da lei de licitações, por exemplo, né, e eventualmente
os tribunais de contas analisam, né, processos dessa JAES. É importante destacar também que os tribunais de contas, embora não possuam função jurisdicional, eles podem realizar controle de constitucionalidade de leis, né? Eles podem fazer esse controle concreto, né? No caso concreto, em que estão analisando algum ato administrativo, algum contrato que precise ser talvez revogado, né? Por alguma irregularidade, o Tribunal de Contas ele pode reconhecer, né, em concreto, uma inconstitucionalidade de algum dispositivo legal para a fim de anular, né, revogar algum ato administrativo. Eles podem fazer esse controle em concreto, lógico, nada afastando, né, a atribuição dos tribunais de, eventualmente, cassar aquela decisão do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas não tem função jurisdicional, mas por conta de todas as suas atribuições conferidas pela própria Constituição, eles acabam tendo esse poder também de realizar um controle de constitucionalidade. Mas o Tribunal de Contas não é jurisdicional. Tanto não é um tribunal jurisdicional que ele não possui competência, por exemplo, para quebrar um sigilo bancário, né, de alguma empresa ou de algum servidor público, por exemplo, né? O Tribunal de Contas não dispõe dessa competência justamente por não ter função jurisdicional, né? Ele teria que requisitar, né, se fosse o caso, né, o apoio do judiciário para quebrar o sigilo bancário para proferir alguma decisão, alguma investigação que estivesse sob a sua tutela, né? Então, é um tanto quanto complicado fazer essa distinção entre o que o Tribunal de Contas pode fazer ou pode não fazer, mas o fato é que o Tribunal de Contas ele não é um tribunal jurisdicional e, portanto, ele não tem algumas atribuições que são exclusivas de juiz, né? Quebrar sigilo bancário é exclusivo de juiz, né? Expedir um mandado de prisão também é exclusivo, né, de um magistrado, não cabe ao Tribunal de Contas, tanto que os tribunais de contas não possuem juízes ou desembargadores, né? São chamados de conselheiros, né? No caso do TCU, os seus membros, né, 9 são chamados de ministros, né? Mas sempre distinguindo esses ministros do TCU dos eventuais ministros de tribunais superiores e nada tendo a ver com juízes ou desembargadores de outros tribunais jurisdicionais. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar basicamente sobre esse controle dos tribunais de contas, né? E se dá, como já falei no início do vídeo, sem prejuízo do controle interno, né, a cargo de cada ente, de cada órgão, e também do controle judicial, que é deveras importante para o correto uso, né, da lei, das leis, né, que regem a administração pública. Ok? Um grande abraço então a todos, né? Comentem, curtam se gostaram do vídeo e até a próxima. Um abraço.